prejuízos, barragens que se romperam, inundações em várias cidades do estado e, infelizmente, mais de 100 pessoas desaparecidas. A gente vai trazer mais detalhes para você já já sobre esse caso e como você pode ajudar a essas pessoas que estão precisando muito da nossa ajuda. São 18 horas e 51 minutos. Vem cá, porque a gente tem uma entrevista ao vivo agora com a psicanalista Andréa Ladislau. Ela aceitou bater esse papo com a gente. Nós vamos conversar sobre um assunto que é extremamente importante e que ocorre com uma certa frequência, né, André? Que é a depressão e a ansiedade gestacional. Fala para mim, boa noite. Como é que a gente consegue identificar que uma gestante está muito ansiosa e pode estar iniciando um quadro depressivo? Boa noite, obrigada pelo convite. Então, é mais comum, né, essa depressão e ansiedade gestacional do que a gente imagina. Normalmente, essa mulher, ela começa a apresentar alguns comportamentos e sentimentos diversos do que ela tinha no seu dia a dia. Então, a gente vai ver aí uma necessidade de reclusão. Normalmente, ela se isola, ela já não quer mais estar envolvida em ações sociais ou encontros sociais de amigos, da própria família. Ela pode ter um choro intenso, uma tristeza profunda que vai se arrastar por um longo período, alterações de sono, alterações de humor. Então, muitas delas começam a ficar mais irritada, mais depressiva, no sentido de que ela não está dando conta daquele processo. Então, ela começa a brigar com as pessoas à sua volta e entrar num processo mesmo de bastante tristeza. Ela começa a ficar bem introspectiva. Esses são os principais sinais que a gente observa. Agora, Andréa, como é que a gente consegue ajudar uma gestante, né, uma mulher que está passando por esse processo, que a gravidez em si já é um processo bem complexo, que muda todos os hormônios da mulher, transforma o corpo e a cabeça dela naturalmente. E aí, como é que a gente pode ajudar uma mulher que, além de tudo isso, ainda está enfrentando um quadro de ansiedade e já encaminhando para um quadro depressivo? Exatamente. O gestar já traz aí um pacote gigante de inseguranças, de medo, de angústia. A felicidade da mulher em gestar nem sempre ela vai ser de todas as mulheres, porque normalmente a mulher que tem depressão ou ansiedade gestacional, ela tem um histórico. Ou ela já rejeita essa gravidez por outras questões familiares, abandono, né, do parceiro em alguns momentos, a gravidez indesejada. Então, vários pontos podem estar relacionados. O que a gente precisa fazer? Primeiro, escutar. Ela precisa ter uma rede de apoio. Ela precisa de familiares ou amigos mais próximos, ela precisa entender que ela precisa também dessa rede de apoio para conseguir verbalizar o que está sentindo. Primeira coisa é identificar o que está sentindo. Além disso, a gente pode, quando a situação está num nível bem descontrolado, bem desequilibrado, essa mulher pode buscar uma ajuda de um profissional de saúde mental, que é um psiquiatra ou mesmo um psicólogo, que vai, junto com ela, entender através das ferramentas terapêuticas qual é a questão, qual é o ponto, qual é a raiz, quais os gatilhos, e em cima disso desenhar um plano terapêutico para acompanhar essa mulher ao longo da gestação e não permitir que essa depressão se estenda pós-parto, o que é pior, porque ela começa a fazer uma desconexão muito grande com essa criança e aí as consequências são gigantes. Então, é imprescindível que se identifique o quanto antes, né, o que está acontecendo com essa gestante, justamente para evitar esse quadro pós-parto, que a gente sabe que ele é extremamente grave, né? Extremamente grave, e essa mulher, ela precisa perceber que alguma coisa está errada, que não está tão contente com aquela gravidez, não está tendo aquela ligação, aquela conexão emocional com aquela criança que está na barriga, tenta buscar ajuda profissional. Porque a gente precisa compreender, todos nós, que às vezes a gente sozinho não dá conta. Então, é descobrir, nomear o que está sentindo, a partir daí vai conseguir encontrar o apoio de um profissional que possa orientar, minimizar esse processo
e dar a ela algumas ferramentas para que ela consiga trabalhar melhor e receber essa criança com todo o amor e carinho que ela precisa. Agora, André, você falou uma coisa que é muito importante, né? Sozinho a gente não consegue. Sozinha e grávida vai ser muito difícil. E a gente sabe, obviamente, que no país inteiro existem muitas mulheres que, quando descobrem que estão grávidas, pode ocorrer uma série de coisas com elas. Entre elas, o fato de um relacionamento acabar, o parceiro abandonar e ela ficar sozinha. Nesse caso, né, em casos específicos assim, é possível que durante, por exemplo, o pré-natal, os profissionais de saúde consigam identificar que está acontecendo alguma coisa com essa gestante? Sim, porque essa mulher normalmente ela vai dar pistas, porque a conexão mãe-bebê, ela não vai existir. Então ela não consegue trazer aquela criança para o seu emocional no sentido do autocuidado, do zelo, da proteção. Muitas, inclusive, quando elas estão no estágio muito avançado dessa depressão gestacional, infelizmente até provocam, fazem algumas coisas para prejudicar essa gravidez, tá? Então isso é muito sério, por isso que a gente precisa ter, essa mulher precisa ter esse apoio de uma rede que possa acolhê-la, compreender, trazê-la para perto, não permitir que ela prejudique essa criança e nem prejudique a si mesma. Então o acompanhamento ele é muito importante e principalmente essa mulher precisa compreender que a criança que está sendo gerada, ela é um pedacinho dela, né? E é um presente, fazer com que ela consiga entender isso, que independente da dificuldade que ela esteja vivendo, ou que ela venha aí de históricos passados que a gente não sabe, cada pessoa vai reagir à situação de uma forma, que ela compreenda que o gestar é um ato de amor e é uma nova vida, tanto para ela quanto para essa criança. Muito legal. Antes da gente terminar, eu gostaria de perguntar para a Andréia, na verdade pedir para que ela explique para a gente e deixe bem claro para quem está acompanhando o Jornal ATM TV que esse quadro de ansiedade e de depressão não é culpa da mulher, né? Isso independe da vontade da mulher. A mulher simplesmente não decide que porque ela está grávida ela vai ter ansiedade, ela vai ter depressão. Não é assim que funciona, né? E isso é algo que acontece com algumas mulheres e por isso precisa ser tratado. Não é culpa da mulher, né? Não é culpa da mulher, isso pode ser por questões hormonais também, por ela ter alguma desregulagem hormonal. Então, não é culpa da mulher. Gente, eu costumo dizer muito, inclusive, as mulheres que me buscam no consultório, eu costumo colocar o seguinte: nossa mente ela é muito poderosa. E a gente precisa trabalhar o nosso emocional. Trabalhar o corpo físico é muito fácil, né? A gente tem academia, a gente tem exercício, mas trabalhar o emocional é fundamental. Para que nesses momentos, que é esse momento, por exemplo, do gestar, que muda todo o humor da mulher, muda o corpo, muda a rotina, que ela esteja em equilíbrio emocional para poder dar conta dos desafios dessa maternidade, desse gestar. Então, não é culpa da mulher, não é culpa de ninguém. Ninguém fica doente emocionalmente porque quer. Ninguém tem depressão porque quer. Isso vem por algumas predisposições ou alguns traumas ou algumas situações que já aconteceram e que precisam ser tratadas. Quando a gente não trata, coloca embaixo do tapete, uma hora vai esbarrar nesse montinho e vai ter que cuidar. E se for muito tarde, as consequências podem ser irreversíveis. Muito obrigada, viu, Andréia, pela sua participação. Nós conversamos com a Andréia Ladislau, ela é psicanalista, veio conversar com a gente e trazer esclarecimentos sobre ansiedade e depressão gestacional. Muito obrigada pela sua participação, uma boa noite. Obrigada, boa noite.